Então, uma dica para os adeptos do veganismo e do grudivorismo, né? Os caras apresentam os vídeos e eu acho interessante que eles apresentam algumas frutas, né? Que frutas que a gente às vezes nem conhece. Seria muito interessante vocês falarem desses alimentos, né? Que fruta é essa? Quais as vitaminas, benefícios para a saúde que tem essas frutas? Porque aí o vídeo ficaria muito com conteúdo muito melhor, porque você vai pegar, vai apresentar uma fruta nova e algumas pessoas já vão se interessar em saber, né? Ou implantar. Por exemplo, uma das frutas que muitas vezes a pessoa não conhece é o bacupari, que existe em vários lugares. É tipo, parece uma jabuticaba amarela, né? Só que ela é meio azedinha. E é diferente da jabuticaba que dá no tronco, né? Ela dá nas folhagens. Então, muitas vezes as pessoas passam em sítios e não sabem que aquilo ali é uma fruta que pode trazer um benefício para a saúde delas. Eu não sou adepto ao veganismo nem ao crudivorismo, mas eu acho interessante a apresentação da forma como eles fazem as comidas, né? Eu acho que o combinado de quem desses alimentos com uma pessoa que gosta de carne seria muito interessante, porque geralmente a população brasileira ela tem uma alimentação muito igual, né? Tipo assim, é frango, é carne, é peixe, raramente peixe, uma vez ou outra frango e sempre carne. E arroz e feijão sempre. Então eu acho que as pessoas que querem ter uma vida mais saudável precisam fazer uma diversificação desses alimentos. Até porque o corpo às vezes necessita de certas propriedades alimentícias, né? Que não é costume a gente comer. Por isso que muitas pessoas precisam suplementar. E enquanto você não entender isso, que você precisa de suplementos alimentares comuns, saudáveis, como centro. É uma vitamina cara. Pô, você compra as vitaminas, elas só passam a funcionar bem no seu organismo a partir do terceiro mês. Então é bom você comprar um centro de 90 comprimidos, que você já vai completar os 3 meses, vai tomar um por dia, e a partir daquele terceiro mês que o seu corpo vai começar a sentir os benefícios da vitamina, né? Porque ele vai passar por aquele processo de acostumar, de segurar essas vitaminas no corpo. A creatina, que é algo muito bom, tivemos muita dificuldade de entender se realmente dava pedra na vesícula e tal, mas na verdade não. O whey protein, são proteínas do leite, ele não engorda, né? Mas você tem que se exercitar. O whey protein hipercalórico, ele já engorda, né? Mas você tem que fazer uso desses alimentos com uma marca que seja de qualidade. Growth, intermédio. A gente tem que tomar cuidado com falsificação de alimentações, né? De suplementações que podem haver, suplementos vencidos. Então, tipo assim, comprados na internet, às vezes a gente não sabe a origem. Agora, lojas assim como a Amazon, né? Amazon, né? Tem uma credibilidade. Eu gosto dos suplementos da Growth, eu acho bom, né? Que são um pouco mais confiáveis. Você sabe que você está comprando uma coisa que, ainda que seja um pouquinho mais cara, você sabe que é verdadeiro. Pior você pagar o barato numa coisa que não nem um alimento verdadeiro. Então, essa galera que é adepta a essas alimentações apresenta a forma como faz, né? Eu acho que muita gente que curte isso daí fala muito bem dos sabores, né? Tem coisas ali que realmente tem a feijoada, ali tem um sabor de feijoada. Então são coisas bacanas, né? Que podem trazer uma diversidade alimentar até para quem não é adepto do veganismo ou do grudivorismo, né? Que come ali os alimentos crus e tal. Agora, uma coisa que eu tenho que chamar a atenção nessa situação. Esses alimentos que vocês comem, quais os tipos de agrotóxicos que são utilizados para fazer esses produtos? Porque você, às vezes, focando em saúde, você acaba se prejudicando. Porque se esses tomates, esses alimentos bonitos, verdes, que vocês estão consumindo em excesso, né, todos os dias, estão carregados de agrotóxicos, você está trazendo um prejuízo para a sua saúde. Porque a lavagem ela não vai ser suficiente. Ela-
Então, nem lavando você vai conseguir tirar o agrotóxico. E pior, teve uma época em que os agrotóxicos que eram muito cancerígenos, né, que eram proibidos, estavam sendo liberados. Então, a pessoa às vezes se alimentando desses produtos, e você também tem uma série de questões que há algumas doenças que são relacionadas a vegetais com coliformes fecais, ou seja, a forma de lavar também é muito importante, porque a pessoa vai fazer uma alimentação todos os dias de coisas que no cotidiano das outras pessoas não é comum isso. Uma vez ou outra alguém come um alface, né? Geralmente a dieta do brasileiro é o arroz com feijão, um bife, uma farinha, né? Geralmente se gira em torno disso, um macarrão, salsicha, ovos. Às vezes não toma muito leite de vaca, né? E por isso tem que o whey protein seria um suplemento bom, que são proteínas do leite, né? Seria algo a se complementar à dieta do brasileiro. Então, fora a combinação com exercícios, com exercícios físicos regularmente, um repouso bom, né? Aí a gente tem uma série de pessoas que não dormem bem, nessa escala 6 por 1, não ganham bem, quer dizer, não vivem bem. Você tem um café da manhã muito ruim, né? Às vezes um pão dormido que já não tem propriedade nenhuma, um trigo que pode fazer mal por estar dormido ali o pão, um café que a gente hoje em dia nem sente um gosto de café verdadeiro. Essa é a realidade. O café tem cheiro, mas não tem o sabor de antigamente, que é moído com um monte de coisas, de palha, de inseto, e isso tudo a gente coa e acaba bebendo, porque é um ritual de costume do brasileiro, né? Eu sempre falo assim, cara, o café em grão, pô, ele é caríssimo, está mais caro cada dia mais. Mas é muito bacana, às vezes, você bater ali esse café em grão no liquidificador e você coar e você sentir realmente o gosto de um café verdadeiro. Até lugares que às vezes fala que vende café moído na hora tem enganação no sabor ali, você percebe que não é. Então, quem gosta de café precisa, não pode exagerar muito, mas precisa entender que é uma alimentação que as coisas hoje em dia perderam muito sabor, né? Parece que há um complô dos comércios de não vender coisas de qualidade para nós. Você tem modificações grotescas na leite moça. Você tem muitos alimentos. Eu acho que dos alimentos, quando eu chego no mercado, eu olho assim, não dá vontade de comer quase nada. Sinceramente, quem é dos anos 80 sabe o gosto dos alimentos que eram antigamente. Um Mirabel, um wafer que hoje em dia parece que está comendo papelão. Uma geleia de mocotó, aquela geleia de mocotó em base que fechou por questões insalubres, que a gente não sabe nem se é verdade, era uma das melhores, né? Que ela é do mocotó mesmo, desidratado, mocotó do boi, né? Que desidrata e faz aquela sobremesa gostosa. Você tem ali a farinha láctea que tem qualidade ainda, o leite em pó ainda tem qualidade, o ninho, né? Leite ninho ainda tem qualidade. Algumas leite moça, né? Tem alguma qualidade. Agora, a aveia às vezes perdeu a qualidade, sabe? Geleia de mocotó, as marcas assim, que é mais ou menos Arisco, aquela do copo, são as marcas melhorzinhas assim para comer. Tem umas agora que estão conseguindo melhorar um pouco, que é aquele gosto de remédio. Tem umas marcas ruins que elas estão melhorando, tá? Antigamente você comia a geleia de mocotó da marca ruim, ela era seca. Eles inventaram de vir a geleia de mocotó num pacote de plástico, aquilo vinha tudo esmigalhado, seco, ruim, com gosto de remédio, né? E aí você tem alimentos que agora estão melhorando, os piores, e os bons estão piorando. E é isso que está acontecendo. Você vai comprar um mel, às vezes não é mel, você vai ler lá, não é mel de abelha, é glicose, vai te fazer mal. Então, uma série de coisas que o brasileiro é super enganado. Aí, quando você vai para um produto de qualidade, ele custa o olho da cara e ninguém compra, né? As pessoas acabam não comprando, né? Eu estava até conversando com um colega que ele falou sobre o sal, né? O sal, ele é iodado porque se descobriu que o organismo precisa de iodo, né? E só que não pode usar em excesso, porque em excesso o iodo é venenoso. Então você tem essas questões.
Então, a alimentação do brasileiro, quando a gente vai olhar nas prateleiras, a qualidade das coisas perdeu muito, se perdeu muito a propriedade. Você come uma maçã, ela já não tem gosto, é seca, não tem suco, né? A laranja não tem suco. A única coisa que ficou ainda continua com sabor é o limão. Limão, né? Aí você vai para a parte de legume, legume não teve modificações muito relevantes, né? Só a batata que não tem mais o mesmo gosto que antigamente. Antigamente eu comprava aquela batata suja, né? Que dizem que é aquela que é a boa, né? Mas é a mesma coisa de hoje, a lavada é aquela suja. Só que a gente comprava e tinha um sabor diferente. Hoje em dia tem muito alimento aguado, muito alimento sem sabor, né? Umas uvas sem graça. Tem essas uvas sem caroço boa e tem umas ruins, tem marcas boas e ruins. Então, tudo isso a galera do veganismo pode apresentar essa alimentação de uma forma melhor.